nosso Você é Bonito, já tô aqui prontinha para essa receita e para receber essa minha amiga. Gabi Esteves, bem-vinda. Nossa nutricionista tão especial, referência na área, chefe, porque cozinha que é um negócio, né, doutora? Então, assim, chegou o momento da gente unir aqui também toda a sua experiência como nutricionista, sim, que além da receita que vai ao encontro do que a gente está falando a respeito de endometriose, você tem várias dicas de comportamento. Verdade. Né? Tá. E mudanças de hábito. Verdade. Então, e assim, a nutrição tem muito a agregar a pacientes com endometriose. E eu escolhi o brócolis não à toa, tá? O brócolis, assim como as outras crucíferas, couve, couve-flor, tem uma substância muito importante para mulheres com endometriose. Olha que legal. Então, além de ajudar pela fibra, por excesso de estrogênio nosso ir embora, ele também ajuda a gente quebrar o estrogênio para reabsorver. Olha! Que é uma das coisas fantásticas para mulheres. Por isso que também é interessante quando a gente pensa na questão do câncer de mama, dessa proteção. Sim, porque diminui essa questão estrogênica do nosso corpo. Olha, muito legal. E a nossa panquequinha, então, é de brócolis. De brócolis com recheio de palmito, bem proteica, cheia de fibra e sem glúten, que também é uma coisa bem legal para quem tem endometriose, a gente evitar um pouquinho. Bom, você vai contando pra gente o que mais a gente pode evitar. Vamos lá, começamos Vamos então lá? pela massa? Vou fazer primeiro a panquequinha. Tá. Ai, legal. Daí... É uma receita, não chega a ser vegetariana a massinha porque tem ovinho, né? Mas esse recheio, gente, para as veganas, sim, e vegetarianas, é legal. O ovo a gente pode substituir também, tá, né? Pode. Por grão de bico, por alguma coisa assim, legal. Tá? Mas o objetivo aqui é a gente deixar uma proteína boa, que a gente sabe que carne vermelha não é indicado para portadoras de endometriose. Sim, então aumenta a inflamação. Aumenta a inflamação, tá? Então vamos fazer uma coisa rica em proteínas, mas com ovos. Eu trouxe aqui creme de ricota, mas pode usar um creme vegetal, alguma coisa. Tofu. Sim, algum creme nesse sentido, tá? Mas uma coisa bem saudável. E cá, uma coisa assim que eu sempre falo que eu vou falar no meu Instagram e eu não falo, eu vou aproveitar que tem todo mundo aqui, que você tem uma audiência enorme. Não é porque estamos falando sobre endometriose que essas medidas têm que ser feitas só por mulheres portadoras de endometriose, né, Fê? O que acontece? Tudo isso que a gente fala de evitar disruptor endócrino, de evitar usar esmalte com parabenos, da gente melhorar o uso de desodorante, a gente escolher bem uma panela, tudo isso é importante para todas as pessoas e principalmente para mulheres e desde a infância. Então, tudo que a gente fala aqui para endometriose, usem na sua vida, que só vai ter benefício. Sem dúvida. Quem tem as doenças inflamatórias precisa ter mais cuidado ainda. Mas todo mundo tem que ter cuidado. É isso aí. Então vamos lá. 2 ovinhos. Vamos lá. Vamos pôr os ovos. Vamos colocar QR Code. Aqui, você aperta. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho. Esse é leite de arroz, tá? Tá. Colocar. O brócolis está só cortadinho, né? Tá cru. Cru. Ai, que legal. Tá? E uma colherzinha de azeite. Eu vou bater isso daqui e depois aos poucos a gente vai colocando a farinha, ok? Certo. Sobe o som. Aí fica bem mole, que a gente vai achar que não vai dar certo, mas vai, tá? Que farinha você escolheu, Gabi? Essa é arroz. Essa é farinha de arroz. Pode também substituir. Qual você tiver que não tenha o glúten, né? Colocar cúrcuma, que é uma coisa super anti-inflamatória que a gente usa bastante, tá? Vou pôr uma pitadinha de sal. E a pimentinha. E aí, Cá, eu já vou aquecer esse fogo, por favor, querida. Já ajudo. Que a gente vai fazer... aqui tá melhor, né? Já vai colocar a panquequinha. Já. E aí a gente vendia o liquidificador. E aí, de vez em quando, ao vivo, tinha alguns problemas. Olha, isso de ao vivo. Às vezes, Cá, as pessoas falam pra mim assim, ai, você fica com cara séria, cozinhando e tal.
Falei, também e o medo de dar uma O coisa. negócio cai. Bom, já você Não é? conta pra gente quanto que vai render. Vou lá e já volto, mas tem perguntinha do público já, porque comentei com vocês que a gente aproveitaria para responder todas as perguntinhas. Ó, a Dri mandou pra gente um beijo, viu, Dri? Gostaria de saber qual a diferença entre endometriose e adenominose. Fui diagnosticada com adenominose. A gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora... Quantas vamos render aqui? Já vou colocar a perguntinha do público, só para a gente ter uma ideia da receita, das quantidades que você passou. Tá. Maiorzinha, Carol, vai dar entre 4 a 6. Ah, bastante. Isso Tá. vai depender do tamanho dos ovos, né? Basicamente do tamanho dos ovos, porque se ele for muito grande, você vai ter que pôr um pouquinho mais de farinha, entendi. tá? Tá. Então, mais ou menos isso. Tá ok? E vamos responder a perguntinha. Olha que bonita que tá. linda, Você jogou né? um pouquinho de brócolis? Eu ponho um pouquinho, eu ralo ele cru, ó, pra você. Ah, que legal. Pode ser pro... Ele cru, Braguinha. eu bato ele no processador, ele fica que nessa farofinha. E daí eu coloco em cima, assim, cá, pra quê? Pra ficar mais fibra ainda, Entendi. tá? Muito legal. Olha lá que linda que tá a panquequinha. Perguntinha que a gente deixou, então. Vamos lá, doutora. E Gabi, você também pode dizer. Tá. Gostaria de saber qual a diferença, então, entre endometriose e adenominose. Fui diagnosticada com adenominose. É uma ótima pergunta. A adenomiose, ela na verdade é uma doença diferente da doença endometriose. É uma prima da endometriose. O que muda entre uma e a outra é o local de acometimento. Então, a endometriose, eu tenho os focos do endométrio, que é aquela camada que espessa e descama todos os meses em forma de menstruação. A endometriose, eu tenho esses focos fora do útero. Tá. A adenomiose, eu tenho esses focos dentro do útero. Na verdade, é dentro da musculatura do útero, né? Eu brinco que é como se fosse um chocotone. Aqueles focos de endometriose penetrando ali o que a gente chama de miométrio, que é o músculo do útero. Tá. Os sintomas delas coincidem quando a gente fala de dor e de dificuldade para engravidar. Mas a adenomiose, ela tem sangramento. Então, isso costuma diferenciar essas duas doenças, além, claro, dos exames de imagem. Mas os exames de imagem, a gente consegue achar esses focos de forma mais tranquila na Consegue, adenominose do consegue. que na endometriose. Muitas vezes um ultrassom simples pode avaliar essa musculatura do útero com esses achados. A ressonância vê melhor, mas é possível de ver sim. Também. E agora vamos para o próximo passo da nossa receita, já mais perguntinhas do público. Enquanto tá feitinha aqui, bonitinha, a gente vai fazer um refogado muito simples do palmito. Então, começa com um pouquinho de azeite, vamos refogar a cebola, tomate sem semente, picadinho, alho para dar um sabor gostoso, o palmito, que aqui eu tô usando pupunha, que eu já dei uma pré-fervida nele de 3 minutinhos. Ai, que gostoso. E só. E Ai, depois gente. no finalzinho... Não, e você vem, aí você faz... nós vamos comer fresquinho, tá? Prontinha aqui, ó. Ela faz bonitinho. Não é que tem aqui, não. Pega aquela ali que tá pronta. Não, ela faz tudo ao vivo. Uma Ica, loucura é essa minha justamente isso. Quem tem tempo de ficar preparando, Então, não dá, rápido. entendeu? Então tem isso em casa, vai lá, bate rapidinho, faz. Ó, quanto tempo que nós temos aqui, e já fizemos... Nossa, ela já cresceu. Eu gostei, ela fica uma panquequinha gordinha, bonitinha, né? Olha lá. Olha que maravilha. Linda. Sensacional, né? E o cheiro tá incrível. Tá maravilhoso. E Gabi, eu ia te perguntar, quando a gente pensa até nessa questão de um refogado simples, básico, tem algum elemento que quem tem doença inflamatória, que tem essas questões, deve evitar? Por exemplo, alho poró, enfim, algumas coisas que podem estar relacionadas? Cá, a primeira coisa é o óleo que se usa, né? Sim. Então, óleo vegetal jamais, tá? Nunca usar. Me perguntam qual é o melhor? Azeite. Azeite não tem erro, pode esquentar, pode colocar na salada e tranquilo, tá? E assim, algumas mulheres, cá, junto com a endometriose, tem algumas doenças intestinais, que nem a doutora falou. Então, por exemplo, quem tem síndrome do intestino irritável, a gente... É inflamatório também. Daí a gente diminui, por exemplo, cebola e alho, que pode dar distensão abdominal, tal. Então, tem algumas particularidades. Então, assim, o todo é muito parecido, mas por isso que é legal, cá, você ter uma consulta individualizada, porque daí a gente consegue, assim, peneirar bem e fazer
Que nem glúten, é uma coisa que não é todo mundo que tem endometriose que tem que diminuir. Leite, entendeu? É uma coisa que a gente vai individualizando. Na sua prática clínica, me conta daqui a pouquinho, tá? Se você acha que as pessoas têm que diminuir, você também, doutora, se vocês, na prática clínica, conseguem ver resultado das pessoas que comem menos glúten. E eu vou deixar uma perguntinha do público, quem escreveu pra gente, na tela, olha lá. Obrigada, Sam, beijo. Quem tem endometriose pode colocar DIU, vai sentir dor? Essa pergunta é tão legal. Muito bacana, a gente vai falar a respeito de DIU daqui a pouquinho, né, já que tá pronta a receita, minha amiga, eu ia brincar que a gente tá, né, as moças de rosa hoje, e já tá tudo pronto. Já tá aqui, ó, espera. Olha tá que incrível. lindo isso, vamos responder perguntinha, comenta, que gostoso esse momento, né, olha, muito bom. Então a panquequinha e o creminho, você só colocou o creme de ricota. Só. Acabou, mexeu, palmitinho, tomatinho. Pimentinha do reino, que eu sei que você gosta, a Fê também gosta. E é isso aí. Vamos ser felizes então e vamos responder as perguntinhas. A gente deixou uma perguntinha aí. Essa pergunta é muito legal a respeito do DIU, né? Do DIU. Se quem tem então endometriose pode colocar e se vai sentir dor. Sim. A dor da inserção do DIU, ela independe de termos endometriose ou não. O único ponto que vale a pena levantar como atenção é a escolha desse tipo de DIU. Então, uma paciente que ela tem endometriose, ela precisa da escolha de um DIU hormonal. Porque um DIU de cobre, por exemplo, ele vai aumentar um pouco das cólicas, ele pode aumentar o padrão de sangramento. Então, aumentaria a sintomatologia das pacientes. Entendi. O DIU tem finalidade contraceptiva, mas a gente vê benefícios nele quando utilizado em pacientes com dor de endometriose. Então, é interessante colocar, você não vai sentir mais dor na inserção por ter endometriose, mas escolha o DIU correto. Tá certo. Bom apetite, vamos experimentar? Enquanto a gente coloca mais perguntinha, porque isso aqui tá bom demais, gente. Enquanto vem a perguntinha lá, eu vou responder a que você perguntou antes do... Isso, do glúten. Se melhora perfeito. sem o glúten. A gente vê uma melhora muito clínica, grande. Né? E principalmente no conjunto das coisas, né? Então, usar o medicamento que o médico passa, fazer atividade física, dormir melhor, evitar esses disruptores endócrinos do dia a dia. Então, quando vai tendo esse conjunto de coisas, e a gente sabe que é difícil, né, Fê? Porque é muita coisa. Então, aos poucos, e agregando isso no dia a dia, a gente vê melhoras absurdas. Eu tenho pacientes que fizeram assim, com 1 ano de diferença ultrassom e regrediu as lesões. Puxa, que legal, né? Claro, então usando a medicação e fazendo um baita trabalho lindo que ela fez. Essa foi incrível, essa paciente. Assim, então, teve esse controle, né? Então... Mudança de hábito mesmo, né? Sim. É até importante para a paciente perceber a responsabilidade que ela tem perante os tratamentos também, né? A gente oferta medicação, oferta a cirurgia quando necessário, mas a paciente tem que ter a parte dela. Eu brinco que é a lição de casa. Então, ela tem que fazer a parte dela, cuidando da saúde, que, como falamos, vai melhorar outros cenários também, não só a endometriose. Sem dúvida. Mas é essencial. Tem mais perguntinha, olha lá. A gente tá uma delícia isso aqui. Gabi, parabéns. Eu adoro sua comida. Eli, um beijo. Tem uma faixa etária específica para endometriose? Sim, a gente fala que é uma doença de mulher jovem. O diagnóstico costuma ser por volta dos 27 anos, mas as mulheres podem ter o início dos sintomas desde a primeira menstruação. É uma doença hormônio dependente, né? Então, enquanto eu tenho estímulo desses focos, eu vou ter sintomas e posso ter progressão da doença. A endometriose não tem cura, infelizmente. Então, a gente sabe que quando entra na menopausa, a gente tem melhoria dos sintomas, mas não é cura. Os focos continuam ali, se não ressecados. Então, é uma doença de mulher jovem. Enquanto eu tenho estímulo hormonal, eu vou ter doença. E uma coisa importante, me perdoe, é uma doença que não tem cura, é uma doença inflamatória, é uma doença genética e epigenética. Ela tem uma piora com os hábitos e onde essa mulher está inserida. Então, muitas vezes você vê, né, vó, mãe, filha, vai passando. Por quê? Porque são os mesmos hábitos dessa família. Né? Entendi, que interessante então, essa análise, né? Sim. Até para as meninas terem essa ideia. Agora, uma questão. Para as meninas que têm muita cólica desde cedo, desde o início da menstruação, e que não têm uma vida sexual, que não tiveram relação sexual, o exame específico seria
A ressonância magnética. A ressonância direta, Sim. né, doutora? A gente fala em ultrassom transvaginal quando a paciente, claro, já iniciou a vida sexual. É importante a gente dizer isso, porque tem muitas meninas, muitas mamães com as meninas nessa fase que assistem a gente, né? Sim. Então, Mas também é um bom exame clínico, tanto na anamnese quanto o exame físico, ele já é suficiente muitas vezes para eu iniciar um tratamento. Então a gente está falando de medidas básicas, alimentares, estamos falando de algumas medicações simples. Então eu posso já melhorar a qualidade de vida dessa mulher, desde que ela também acompanhe, para também não fazer um diagnóstico tardio em algum momento. tá certo. Então temos que ficar atentos a isso. Sim. Tem mais perguntinha. Nossa, tá muito bom, muito bom. Ô, coisa boa. Vanessa, obrigada, um beijo. Existem grupos de alimentos que podem piorar os sintomas e as cólicas da mulher afetada? Vanessa, existe sim. Carne vermelha é uma dessas. Essas coisas muito fibrosas, se você tiver acompanhado aí de um intestino irritável, também pode acontecer. Industrializados em geral, então todos os conservantes, corantes, tudo isso piora bastante dor. Bebida alcoólica piora muita dor. Maus hábitos, cigarro, uso de drogas, essas coisas também pioram bastante, né? O que mais, Fê? Os embutidos, né? Que entram aí nos ultraprocessados, são bem inflamatórios. É difícil de nós dizermos exatamente quais são os alimentos. Os estudos, eles têm um fator de confusão quando a gente avalia cada uma desses alimentos, mas na nossa prática clínica, como você mencionou anteriormente, é evidente que a melhoria alimentar faz diferença. E açúcar, essa questão também? Muito, sim. Esqueci. Na endometriose também tem uma... Muito, porque açúcar é extremamente inflamatório, né, Carol? Então, esqueci o principal, quase. Eu nunca esqueço desses. Se pula, eu sempre pergunto, vocês sabem. Mas não tem muito segredo, né? É alimento... natural, que é comida de mesmo, verdade, né? Comida da horta, são alimentos que a gente enxerga eles nas prateleiras como alimentos, e não como ultraprocessados. Sim. E Cássio, diga. Desculpa. Não, imagina, tem mais perguntas. O que é importante? Dietas boas para quem tem endometriose. Dieta low carb, dieta vegetariana e dieta do Mediterrâneo. Tá. Essas três, assim, tem muito artigo científico comprovando melhoras de dados, de dores, por conta de dieta. Que coisa, né? Quando você cita o low carb, assim, não é porque eu pratico, não. Mas eu acho interessante a gente comentar de alguns benefícios muito claros, né? Toda vez que a gente está falando de doenças que têm relação com questão hormonal, que essa é também mais uma delas, a mulher ela pode ter endometriose e o ovário policístico de repente associado, ou mioma e endometriose, enfim, a gente sabe que também podem acontecer em conjunto. E aí a gente vê a questão da dieta low carb, ela consegue, não é consertar essa questão hormonal, mas ela melhora o padrão. Com a perda de peso não também, né? Não é isso, de desinflamando. E com a atividade física também. Ai, gente, não sei explicar. E principalmente por conta do índice glicêmico baixo. É isso que então, faz assim, a diferença. Qual a interferência de carboidrato na endometriose? Se for um carboidrato de índice glicêmico baixo, não interfere. Se tem índice alto, interfere. E tem mais perguntinha, vamos lá, tá vendo, gente? Aqui a gente aproveita e já conta tudo. Edna, obrigada, um beijo. A endometriose pode ser curada após a menopausa? O que acontece na menopausa, então, doutora? Eu falei previamente que não tem cura, porque não tem. Mas, sim, a gente tem os sintomas amenizados na menopausa. Então, o período próximo ali à menopausa, muitas vezes é um período em que a gente até incentiva as pacientes, calma, vamos segurar um pouco mais com medicação. Estamos chegando num cenário em que é o que a medicação simula, né? Que é o bloqueio hormonal. Então, na menopausa, sim, temos melhoria dos sintomas. É difícil falar em cura quando a gente não tem a causa da doença. A endometriose é a doença das múltiplas teorias e não temos nada concreto, específico, que é uma única teoria. Mas, na menopausa, sim, os sintomas Mas é nessa época que também a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não tem o sintoma, não tem a dor, não tem o sangramento, mas você pode desenvolver outras doenças inflamatórias. E não pode pegar leve com a alimentação. Então, psoríase, artrite, essas coisas, tiroidite de Hashimoto, são todas coisas que podem desencadear disso, né? Olha, gente, pauta completíssima. O mais importante é que você busque ajuda.
Sim. Faz os exames direitinho, que nem a doutora falou. E preste atenção se você tem alguns desses sintomas. E não deixe a sua qualidade de vida diminuir, não, porque hoje tem tratamento. Vou agradecer essas maravilhosas. Gabi Esteves, NutriChef. Vai lá no Instagram dela, @NutriGabiEsteves, com Y, Gabi. @NutriGabiEsteves, o telefone 999-343631, 999-343631. E doutora Fernanda Leles, ginecologista, @Clínica Ginilife, que eu já tinha passado para vocês, @Clínica Ginilife. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Isso aqui está Gina, delicioso, esse tá. papo maravilhoso. Adorei que, Delícia. sem querer, a gente veio numa sintonia muito gostosa e que isso, né, tenha chegado até você. Te vejo amanhã ao vivo, 1